Vamos lá, meus caros, vamos voltar aí a falar sobre cultura organizacional, finalizando agora nesse vídeo esse assunto tão intrigante, tão amplo, né? Vamos lá continuar falando sobre cultura. Vamos falar de alguns elementos que são da cultura, alguns conceitos que são importantes para estudar cultura organizacional. E vamos falar dessa posição em relação à organização e sua cultura dominante e a cultura existente ao redor, ou ainda a cultura existente dentro da organização, as contraculturas ou subculturas, ok? Vamos lá. Olha lá. A gente precisa conhecer os elementos que podem compor a cultura. Então, quando a gente estiver falando de questão de cultura, eles podem falar acerca de crenças, valores, costumes, ritos, cerimônias, redes de comunicação informal, ok? Então, crenças são verdades concebidas ou aceitas a partir da observação de fatos e pela convivência de em um grupo de pessoas. Valores, elementos que determinam a importância das coisas, representam uma predeterminação consciente da ação das pessoas. Uma forma de identificar os valores consiste na observação de como as pessoas ocupam seu tempo. Costumes, materialização dos valores. Olha que interessante, um costume vai materializar um valor. E as crenças, através de atos, de uma forma um tanto quanto sistemática. Ritos são operações rotineiras executadas para êxito das atividades. Então, elas sempre ocorrem, os ritos ou rituais sempre ocorrem. Cerimônias, encontros formais e informais de um grupo social, funcionam como meios de reafirmar ou ratificar valores, crenças e costumes. Qual a diferença de um ritual para uma cerimônia? Uma cerimônia pode ser um ritual, desde que ela se repita sempre, ok? Então a gente tem cerimônia de condecoração todo ano dos melhores funcionários. Isso seria uma cerimônia que acaba se tornando um rito, tá? Um rito de confirmação aí. Bom, além disso, nós temos a rede de comunicação informal, que é conhecida em empresas e citadas em algumas publicações como Rádio Peão, tá? Ou ainda Rádio Corredor. Tá? A rede de comunicação informal funciona como um excelente meio de atualização de crenças, valores e mitos. Através desta rede, a cultura da empresa é reciclada e reafirmada. Muito interessante isso, tá, gente? E quando a gente fala em comunicação organizacional, a gente fala da Rádio Peão, que também é conhecida como Rádio Corredor, que é aquela, né? Às vezes ela serve para disseminar boatos, fofocas, mas ela é um importante mecanismo de proliferação da cultura, das crenças, dos valores, ok? Muito interessante isso daí. Bom, vamos lá. Funções. Quais são as funções da cultura? Ela define limites ou fronteiras, diferenciando uma organização das outras. Proporciona senso de identidade. Facilita o comprometimento com algo maior que estimula os interesses individuais. Estimula a estabilidade do sistema social e é um sinalizador de sentido e mecanismo de controle, porque ela define aí o que a gente vai ter. Tá? Então isso é um estudo importante acerca da cultura que fala dessas funções, tá, gente? Então, ó, pra mim, essas são funções básicas da cultura. E aí vamos retomar aquele conceito que eu falei. Nós temos a cultura dominante e, além da cultura dominante, a gente permite a coexistência de diversas outras formas de pensar e agir, que são as subculturas, que podem ser contraculturas também. Tem organizações que são muito etnocêntricas. O que seria uma organização etnocêntrica? Ela não permite que essas outras subculturas subsistam, porque ela acredita que sua forma de pensar e agir da cultura dominante se sobrepõe a toda e qualquer outra forma de pensar. Então tem culturas que são etnocêntricas. O que é uma cultura etnocêntrica? É uma cultura que não permite a existência de visões diferentes, ok? Portanto, ela diz que o seu pensamento é melhor, maior do que qualquer outra cultura, ou contracultura, ou subcultura. Então, o que ela vai tentar fazer é inibir a existência de contraculturas, ok? Ou de subculturas. Isso seria uma cultura etnocêntrica. Em contrapartida, há organizações que até estimulam que haja novas formas de pensar em setores diferentes e elas não acreditam que sua forma de pensar da cultura dominante, que é a maioria, seja maior, seja melhor do que a das demais. Portanto, ela admite essa coexistência. Aí seria o que a gente chama de cultura policêntrica. Então, de novo, uma cultura etnocêntrica acredita que a cultura dominante é mais forte, melhor, superior e não admite a existência de subculturas. Não admite essa existência. Agora, há organizações que são policêntricas, ok? Não são etnocêntricas, mas policêntricas. Admitem
uma forma diferente de pensar da cultura dominante, não acredita que a cultura dominante é melhor do que as subculturas, tá bom? E permite essa existência, a coexistência pacífica, tranquilo? A gente tem ainda as organizações com culturas regiocêntricas ou ainda geocêntricas. Isso daí está muito relacionado a organizações que estão espalhadas aí pelo mundo, tá? Tem organização que tem uma integração em nível nacional. Nacionalmente, independente do lugar onde ela está, ela não permite um pensamento muito diferente. Tem cultura que é tão forte que, independente do país em que esteja instalada aquela organização, suas subsidiárias, suas filiais, o comportamento é muito parecido, porque ela vai ter uma integração aí, ó, geocêntrica, em âmbito global. E há organizações que já são mais regiocêntricas. Aqui na região tal tem um comportamento diferente da região X, da região Y. Isso é um estudo bem interessante acerca da cultura, considerando aí a influência da osmose geográfica, ok? Então olha lá, para ratificar para vocês. Uma postura etnocêntrica é inerente em organizações que acreditam ser superiores às demais, então não admitem formas diferentes de pensar. Já uma postura policêntrica admite a singularidade pertinente a cada filial e suas subculturas. Postura geocêntrica é aquela que tem uma integração em escala global, independente do lugar onde esteja. E uma postura regiocêntrica é aquela que tem uma integração em escala regional, ou seja, cada região vai ter uma postura diferenciada. Espero que vocês tenham entendido isso daí, tá bom? Bom, o McDonald's, por exemplo, é uma organização que está espalhada no mundo inteiro. E eles têm, gente, uma política muito parecida em cada região que eles estão. Então, eles teriam uma postura mais geocêntrica, tá? Agora, a Polícia Federal. A Polícia Federal é mais regiocêntrica. Cada superintendência tem um comportamento muito diferente das demais, gente. Muito diferente das demais. Isso caracteriza mais uma cultura regiocêntrica do que geocêntrica, beleza? E a cultura organizacional da Polícia Federal, por exemplo, admite formas diferentes de pensar em cada superintendência. Então a gente pode dizer que ela não é etnocêntrica, mas policêntrica, porque não acredita que aquela forma dominante é melhor, tá bom? É isso que você tem que entender. Seguindo, vamos falar de tipos de cultura. Aqui, gente, nós teremos... Deixa eu só dar uma mudada no ar-condicionado aqui, que eu tô com frio. Pronto. Pensa no caboclo que tem frio, sou eu. Então, quando a gente fala de tipos de cultura, a gente tem aí que a cultura organizacional, como eu disse, é um termo descritivo, e eu falei no início do curso, que possui muita conceituação e abstração, mas pouca experimentação empírica e comprovação científica, o que é diferente do conceito de clima, que tem mais embasamento científico e instrumentos válidos de pesquisa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só, gente, olha como é engraçado estudar cultura. Estudar cultura é viajar na maionese, é fumar orégano, é assim, né? E no flow. Gente, não tem muita comprovação científica. Um vem e diz que é uma cebola, um vem e diz que é um iceberg, um vem e diz que... Nossa, é tanta coisa que dizem, mas comprovação empírica prática não tem. E agora a gente vai entrar nesse universo abstrato da cultura, trazendo tipos de cultura segundo a visão de diversos autores, tá? Eu procurei um estudo bem abrangente de tudo que possa cair na tua prova. Tudo que, porventura, alguma banca já mencionou, tem aqui nessa aula. Eu quero te dar a aula mais completa possível de cultura organizacional. Você falar assim, meu Deus, existe isso? Eu nunca tinha estudado isso, apesar de já ter estudado cultura. Você vai ver comigo e você vai ver que você vai conseguir responder aí mais questões na tua prova em decorrência desse estudo que a gente está fazendo aqui, tá? Então vamos ver esses tipos de cultura. Vem comigo, segura na minha mão e vamos viajar na maionese. Vamos ver aí o que esses diversos teóricos falaram sobre, ainda que não tenha comprovação empírica ou científica, ok? Então bora lá, olha lá. Há vários autores, portanto, que estabelecem diferentes tipologias e abordagens sobre cultura. Diferentemente das culturas nacionais ou regionais, as culturas organizacionais podem ser intencionalmente construídas. Ou seja, a gente pode criar, consolidar e mudar uma cultura. Gente, olha só, isso daqui está na bibliografia, tá? Do Robbins. A cultura que é nacional ou regional é difícil de mudar, mais difícil que a cultura organizacional. Agora, a cultura organizacional você pode de maneira intencional mudá-la, transformá-la. É fácil?
Não é, mas você pode de modo deliberado. O que você não pode fazer com a cultura nacional. Tem como, gente? Ah, vou mudar a cultura do Brasil, vou fazer com que os políticos sejam menos corruptos e que a sociedade seja mais ativa, que ela vote com mais consciência. Isso se muda assim, de maneira intencional? Não. Mas a cultura organizacional você pode intervir dessa forma, tá bom? Então tenham essa noção. Uma cultura nacional você não vai mudar assim, não. Você não é intencionalmente, você vai lá, deliberadamente faz. Para mudar, meu Deus, eu nem sei como é que muda, né? Porque se eu soubesse, eu já tinha feito isso aqui, né? Dado um jeito disso acontecer no Brasil, porque é uma coisa complicada, tá? Mudar essa cultura do jeitinho brasileiro, cada um faz, né, aquilo que pode para se dar bem, enfim. O que eu tento fazer para mudar essa cultura é adotar uma postura de cidadão consciente no dia a dia, adotar posturas que eu acredito que vão trazer benefícios ao mundo e ao nosso país, né? Mas eu posso garantir que isso vai ser feito pelos demais? Não. Agora, na organização, você tem como criar mecanismos para controlar. Por exemplo, os fundadores da organização podem usar mecanismos para fortalecer a cultura. Por exemplo, ele vai, cria seus valores, funda a organização e ele quer que eles se mantenham, ainda que a cultura seja um fenômeno coletivo. Aí o que ele faz? Ele pode fazer recrutamento e seleção de pessoas de acordo com seus valores. Ele pode dar recompensa às pessoas de acordo com seus valores. Ele pode punir as pessoas de acordo com seus valores. Ele pode dar o exemplo próprio, não é? Auto-evidenciar a sua fala em seu comportamento e virar um exemplo para os demais. Isso são reforçadores da cultura, né? Então ele pode, de maneira deliberada, intervir para tentar fortalecer aqueles valores da cultura e criar novos valores também. Agora, na cultura nacional, na cultura regional, a gente não consegue fazer isso com facilidade, tá? É importante entender isso daí. Então, vamos lá. Seguindo. Vamos falar primeiro de um cara chamado Randi. Randi vai trazer uma tipologia muito interessante, gente. Sabe o que Randi vai fazer em sua viagem, no seu oréganozinho fumado? Ele vai falar pra gente que a cultura é assemelhada ao papel que o líder tem. Vários estudos são nesse sentido, tá, gente? Isso já foi cobrado em questão de concurso, falando que a cultura pode estar relacionada à posição dos seus dirigentes. Sim, a cultura está muito relacionada à postura que o dirigente tem dentro da organização. E aí, o que o Randi vai fazer com a gente? Vai falar que a cultura representa o papel do líder e que cada líder desse tem uma postura que pode ser comparada a deuses do Olimpo. Olha que viagem. Já falamos de cebola, já falamos de iceberg, agora vamos falar de mitologia. Vamos falar de deuses do Olimpo. Cada cultura representa um tipo de líder e cada líder é um dos deuses do Olimpo. Olha só, a FCC, por exemplo, ama cobrar isso aqui, já caiu na FCC, viu? Não sei se já vi no CESP, mas na FCC eu já vi. Então vamos lá, vamos falar de cultura do poder. Cultura do poder ou de clube vai ter como chefe, né, o dirigente vai ser o líder Zeus, que tem um poder patriarcal, benevolente, impulsivo, carismático e irracional. Aqui a organização é fundamentada no poder do núcleo central, é uma cultura de teia. Então aqui você tem o Zeus, aí ao redor do Zeus você vai ter aqui a teia, tudo se desenvolvendo ao redor dele, tá? Como se fosse uma cultura assim de teia, ok? Que teia horrorosa. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter uma estruturação por funções ou produtos e você vai ter recompensas e remunerações de acordo com Zeus. Então o que a gente tem numa cultura de poder, gente? A cultura do poder centra tudo no líder. Zeus é o soberano supremo. Só que Zeus é impulsivo, é passional, é pessoal. Contrariou Zeus, ele vai lá e ferra com a pessoa. Já viram mitologia grega? Pois é, Zeus é extremamente rígido. Pisou fora da linha, toma na muleira. É assim com Zeus, tá? Ele é extremamente centralizador e ele protege quem é dos seus. Tá? Então isso seria assim, recompensas e punições de acordo com o relacionamento que tem com Zeus. Por isso é uma cultura de teia, toda fundamentada lá no centro do poder, que é quem? Zeus. Isso seria uma cultura de poder, tá? Cultura de papéis. Aí o Deus passa a ser Apolo e não mais Zeus, que é o guerreiro sagaz, Deus das ordens e das regras. Agora a gente já não vai ter uma estrutura de teia central, não. A gente vai ter a figura do templo grego, com aqueles, ó, pilares sólidos, tá? Aqueles pilares sólidos lá. Olha eu tentando desenhar aqui os pilares sólidos. Opa! Os pilares sólidos. Ai, gente, cagou meu desenho. Chega.
Não quero mais. Então, aqui a gente vai ter um excesso de regras, uma formalização muito grande, esse guerreiro sagaz que cumpre ordens, regras. É uma cultura extremamente burocrática, tá? Uma cultura baseada em Apolo. Olha o que a gente tem. Funções e especialidades, ambiente seguro e previsível, as atividades são fixas e a divisão é funcional. A gente vai ter forte disciplina e previsibilidade. Muitas normas, muitas regras, tá? Porque a gente tem cultura sólida, com fortes pilares gregos sustentando todas aquelas edificações. É a figura de Apolo e não mais de Zeus, tá? Então aqui você tem o guerreiro sagaz, cumpridor de regras, de normas, que segue tudo à risca, ok? Muita formalização, portanto. Vamos lá, cultura de tarefa. Aí passa a ser a deusa Atena, que ajuda os súditos no alcance da vitória. O foco passa a ser em resultados e na eficácia e não nos meios. Olha só, gente, enquanto Apolo quer fazer tudo do jeito que está escrito, Atena se preocupa mais com a vitória e o alcance de resultados. A ênfase é em resultados e não no processo em si, em como fazer, mas no que atingir, na vitória, no sucesso. Olha a diferença, tá, gente? Aí esse tipo de líder dá mais autonomia para as pessoas. O ambiente é mais difícil de controlar, até porque o foco é nos resultados e não nos meios ou processos. E aí você dá poder, reconhecimento e recompensa aos peritos especialistas, as pessoas que atingem os resultados. Por fim, nós teremos uma cultura existencial, uma cultura de pessoa. Aí o Deus, gente, é Dionísio. Sabe quem é Dionísio, gente? Dionísio é o mesmo Baco, tá? Que a gente tem mitologia grega e romana. Eles só mudam os nomes, né? Os deuses lá da mitologia grega têm um nome e aí a equivalência na mitologia romana. Então Dionísio é o Baco, o deus do vinho, é o deus do bacanal, aquele que, né, tá orientado ao teatro, às dionisíacas, às grandes festas. Sabe o que ele diz aqui, gente? Essa cultura existencial, o homem é responsável pelo seu próprio destino. Então aqui a gente tem quase uma anarquia, cada um faz o que quer, tá? É o deus do bacanal, o deus do vinho. Então olha o que a gente tem aqui na cultura de pessoa de existência. Dionísio, ideologia existencial, cada um é responsável por seu destino, indivíduos e valores são o ponto central, rejeições a controles e metas, tá? Ao contrário de Apolo, por exemplo. Cada um segue suas próprias direções, recompensas dependem das competências individuais. Aí olha só a observação de Handy. Ele diz que embora as organizações possuam mais de um deus, as culturas devem apresentar consistência interna. Afinal, os indivíduos que estão nas organizações têm influências que são monoteístas e necessitam de identificação para confrontar com seu perfil, o deus predominante. Então, a gente tem que ter, na medida do possível, uma predominância aí dentro desses deuses, porque as pessoas normalmente são monoteístas, elas se dirigem a um deus específico. Esse foi o estudo de Handy. Então, para Handy, nós temos 4 tipos de cultura. Uma cultura que ele chama de cultura de poder, que é aquela do clube, que é focada no poder patriarcal de Zeus. Nós temos a cultura de tarefas, de papéis, que é aquela fundamentada em Apolo, que é o guerreiro sagaz, com fortes regras e pilares sólidos. Nós temos a cultura de tarefa, que seria a cultura de Atena, que foca em resultados, dá autonomia para as pessoas. E, por fim, nós temos a cultura existencial, que é a do deus Dionísio, em que cada um é responsável pelo seu próprio destino. Esse foi o estudo de Handy. Vamos para mais estudos? Vamos lá, vamos lá? Olha outro estudo que a gente tem. Trompenar vai nos trazer tipologias e ele vai considerar aí as dimensões hierarquia e igualdade com orientação para as pessoas e para as tarefas que podem ser assim classificadas. Então, olha só, a gente vai considerar que também no papel do líder, a cultura pode ter um foco mais igualitário ou mais hierárquico, ou ainda pode ser mais enfatizada na pessoa ou na tarefa a ser executada. Aí a gente tem essas caracterizações aqui, ó. Primeiro temos a família. Possui caráter pessoal, com relações próximas, mas é, ao mesmo tempo, hierárquica, tendo como resultado uma cultura voltada para o poder. Então olha aqui onde é que está a família, olha só. A família vai ter aqui, não é, uma orientação mais hierárquica, mais orientada às pessoas, tá bom? Olha só, pessoa
e hierárquica, seria uma cultura de família, voltada ao poder. A cultura da Torre Eiffel representa a burocracia formal, as relações são mais impessoais e a lógica de subordinação é claramente racional. Olha só onde que está a Torre Eiffel aqui, ó. É uma cultura orientada à função, que vai enfatizar mais a tarefa e a hierarquia. Aí a gente chega aqui na cultura do míssil guiado, cultura igualitária, onde a lealdade à profissão e ao projeto é maior que a lealdade à empresa. Então, míssil guiado, olha só, é uma cultura igualitária, mais orientada à tarefa, que é aqui, ó, míssil guiado. E por fim, a cultura incubadora. O objetivo é servir de incubadora para autoexpressão e autossatisfação. É pessoal, olha só, foca na pessoa e é igualitária, voltada à satisfação. Então, olha só, gente, todas as culturas, segundo a visão de Rand e a visão de Trompenas, são orientadas ao papel que o líder tem. Se ele é mais orientado aqui, nesse caso, para as pessoas ou para as tarefas, ou se ela é mais hierárquica ou mais igualitária dentro dessa classificação de Trompenas. Olha que estudo interessante, né, gente? Tudo muita viagem, tudo muito orégano fumado aí, né? Mas tudo bem. Pouca experimentação empírica, pouca comprovação científica, mas muita teorização. Isso é cultura organizacional, essa viagem de estudo, tá? Seguindo. Esse daqui, então, gente, eu acho assim fantástico. São as tipologias de De Vries e Miller. Muito interessante. O que esses caras vão fazer, gente? Aqui cai muito em prova de psicólogo, tá? Pode cair na tua prova também. Falou cultura, pode cair qualquer coisa que alguém falou sobre cultura, tá? A FCC gosta de cobrar isso daqui, tá? CESP eu nunca vi cobrando, ainda não vi cobrando, mas a FCC eu já vi. O De Vries e Miller vai comparar o papel do líder dentro da cultura com certas patologias psicossociais, tá? Patologias clínicas mesmo. O cara que é paranoide, esquizoide, assim por diante. Eu acho muito interessante esse estudo. É uma loucura, tá? Então, ele vai associar aí o papel do líder com certas patologias que vai definir a cultura que certa organização tem. Interessante, vamos lá? Olha só, então, segundo De Vries e Miller, a gente vai ter aí, as empresas refletem seu clima e em sua cultura os desvios comportamentais daqueles que dirigem. Então, olha só, os dirigentes têm desvios comportamentais e isso vai influenciar na cultura. Segundo tal pensamento, eles vão ter aí as tipologias comportamentais que refletem, portanto, na cultura, associando a postura do líder e seu comportamento perante a equipe. E olha as culturas que a gente pode ter. Então, aqui é o líder. O líder paranoide ou desconfiado vai influenciar na cultura. Quem é esse líder paranoide? Ele se sente ameaçado e está sempre pronto para atacar. A estrutura é centralizada porque ele quer manter o controle, porque ele não quer que ninguém tome a posição dele. Ele busca bode expiatório para problemas da organização. Ele busca sempre a quem culpar. E é uma cultura da desconfiança. Então, o paranoide, gente, ele está assim, o tempo inteiro ele está pensando assim, ó, vão puxar o meu tapete. Portanto, eu tenho que controlar muito. E sempre que alguma coisa der errado, eu tenho que ter um bode expiatório para culpar. Isso vai influenciar na cultura, tá, gente? Tem líder que é assim. Você já teve um chefe doido assim? Você já teve? Isso influencia na cultura, segundo o estudo de De Vries e Miller, tá? É uma patologia. É o cara que é paranoide, desconfiado, ele desconfia até da sombra. Então, ele mantém o controle forte, uma cultura de desconfiança, porque ele sempre acha que alguém vai tirar o lugar dele, tá bom? Isso é o líder paranoide. Líder esquizoide. O esquizoide já é o líder que é distante. As interações e relacionamentos são vistos como perigosos, então ele não interage com as pessoas. Ele é desorientado. A estrutura é dividida em diversas coalizões, feudos e lutas internas. Por quê, gente? O que acontece isso? Toda vez que o líder ele não tem uma posição forte, ele é distante, tá? Que é esse caso aqui do esquizoide, e ele não tem muito relacionamento, as pessoas vão conduzir por si os seus caminhos. Aí o que acontece? Cada grupo vai arranjar formas de resolver seus problemas. A gente vai ter panelinhas, feudos, coalizões diferentes convivendo numa mesma organização, ok? Então, voltando aqui, ele ainda diz que é uma cultura de intriga e de assembleia política, ok? Então, aqui a gente vai ter essa questão. O que é uma assembleia política? Aquela que tem muita briga e divergência entre todos, ok? É isso. Por quê? Porque o líder não toma uma postura forte. Voltando aqui.
A gente tem ainda a cultura dramática, que é a estrela. É o cara que é histriônico, é aquele cara que quer chamar a atenção, ele é narcisista, impressiona pela grandiosidade, ele é impulsivo e usa a intuição. A estrutura vai ser concentrada no topo e pouco sistema, porém confusa. É a cultura do espetáculo. É aquele chefezinho que dá showzinho, entendeu? Que ele quer ser a estrelinha. É esse. Então, percebam que são todos comportamentos patológicos, exagerados, não é, que podem influenciar na cultura e trazer até disfunções, a depender do caso, tá? Outra, cultura depressiva, que é o líder depressivo. É o líder que sempre se sente incapaz, impotente, indigno, ele é inerte, ele é conservador, ele cria um trabalho rotineiro e automático para se proteger. Por que ele cria um trabalho rotineiro e sempre igual para se proteger? Porque mantendo a constância, ele acha que ele vai dar conta. Porque ele nunca acha que ele está, né, aquém. Ele sempre se acha aquém do papel que ele ocupa de líder. Entende? Ele não se enxerga como líder, ele não se enxerga poderoso, ele não se enxerga importante, ele acha que ele está ali por acaso, por uma sorte ou coisa do tipo. Então ele é depressivo, ele sempre acha que ele não vai dar conta, ele sempre se acha impotente, portanto ele se cerca de previsibilidade e rotina para dar conta. Então vai ser uma estrutura burocrática, cultura de resistência à mudança. Agora vem o compulsivo ou meticuloso. Ele tem vontade de controlar tudo e todos. O controle é cerrado, o planejamento é rígido, a estrutura é burocrática para manter essa ordem, os procedimentos são formais e padronizados, concentra-se em torno de crenças e tradições e é uma cultura da dominação. É aquele, gente, que quer dominar tudo, ele não quer que nada saia do controle, ele quer controlar tudo, portanto ele dá pouca liberdade às pessoas. Olha que estudo louco, né, gente? Associar líderes a patologias e essas patologias à cultura, a influência que o líder e suas loucuras influenciam aí na cultura organizacional. Interessante esse estudo, acho bem legal. Vamos lá, seguindo. A cultura também é utilizada como um mecanismo de socialização, ou seja, ela é reguladora e adaptativa. O que isso quer dizer, gente? Toda vez que um neófito entra na organização, ele vai ser aculturado, ele vai passar por um processo de socialização. Existe até uma forma de treinamento que a gente faz antes do ingresso da pessoa na organização, que é o treinamento de indução. Por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, onde eu estou, né, lá no MPU, a gente faz essa socialização. Toda vez que chega uma leva boa de servidores, a gente faz um evento, a gente fala dos planos de benefícios antes da pessoa assumir. A gente fala dos planos de benefícios, a gente fala das restrições, dos deveres, qual é a estrutura da organização, como ela está dividida, em que área ele pode trabalhar, a gente fala da gestão por competências, a gente fala das práticas de qualidade de vida no trabalho. Então, isso tudo para preparar a pessoa. Seria um treinamento de indução, que é uma espécie de socialização que se faz para adaptar e regular as pessoas à cultura organizacional. Então, olha o que a gente pode ter aqui. Isso pode se dar por meio da descrição de cargos, manuais, políticas e demais recursos formais, mas também por treinamentos de indução, cerimônias de iniciação, entre outros mecanismos. Quais são as fases da socialização que a literatura nos traz? Primeiro, a gente tem uma fase de expectativa e preparação, que seria, por exemplo, essa reunião de indução. Tem o ingresso da pessoa e aí, depois que ela está dentro, o ajustamento e a integração, tá bom? E aí, só para a gente fechar, é muito comum que os estudos e as questões de concurso confundam cultura com clima organizacional. Tá? Então, para você entender bem a diferença de ambos, eu trouxe esse quadro comparativo para vocês entenderem. Ah, meu edital não cai clima, só veio cultura. Mas eles vão tentar te confundir clima com cultura, então, en passant, é importante que você entenda essa diferença, tá? Então, vamos fazer esse quadro aqui para a gente finalizar nosso estudo. Clima, gente, é conhecido como uma atmosfera psicológica vivida ou experienciada pelas pessoas que afeta seu nível de motivação, desempenho e comportamento. Ou seja, a cultura é a identidade da organização, é como ela age, é aquilo que ela faz. O clima não, o clima é a percepção disso que ela é. Então, o que as pessoas acham da cultura organizacional é o conceito de clima. A cultura é o que a organização é. O clima é como se percebe do que é, ok? Como a coletividade percebe o que a organização é, seus elementos formais e informais. Bom, voltando. O clima é um termo avaliativo e não mais descritivo como a cultura.
tem dimensão cognitiva e é a percepção acerca dos componentes da organização, por exemplo, sistema de benefício, cultura, benefícios, divisão do trabalho, entre outros. E aí a gente tem dois conceitos diferentes também, que é o clima psicológico e o clima organizacional. O clima psicológico, gente, ele sempre vai ter uma dimensão individual e afetiva. É o que eu acho da organização. Quando eu falo de clima organizacional, é o que a coletividade acha da organização e não o que um indivíduo acha, tá bom? Então tem diferença disso daí, só para contextualizar. Quem tiver aula de clima comigo vai ter o vídeo com mais densidade desse conceito, ok? Agora, o clima ele pode variar entre áreas da organização, o que normalmente não acontece com a cultura. Já a cultura é a identidade da organização, seu modo de ser, agir, pensar, como eu já expliquei para vocês. São as justificativas tomadas por verdadeiras e um sistema de valor. O clima não é um sistema de valor, é um sistema de percepções, tá bom? Adotado para solucionar problemas de adaptação interna e externa. Aqui a gente não avalia, mas descreve, vai possuir elementos adaptativos reguladores, é normativa porque define o comportamento das pessoas, vai influenciar no clima, ou seja, na percepção que as pessoas têm, e é um processo histórico de formação, normalmente iniciado pelos fundadores, mas de trato social e coletivo. Então, o que é mais volátil, gente? O clima ou a cultura? O clima muda com mais facilidade que a cultura é mais difícil de ser transformada, ok? Então, o clima é como você percebe os elementos da cultura, os elementos formais e informais da organização. Então, o clima é a percepção, a cultura é o que a organização é. São os seus sistemas de valores, crenças, expectativas, ok? Então, tem diferença entre os dois construtos aí. Reflexão, então. Isso é para vocês, ó. Há entre os homens um sentir coletivo que perpassa eras, cruza gerações e caracteriza a nossa condição humana de seguir rumo ao progresso. Porém, cada indivíduo encerra em si um universo singular e a soma de todas as nossas percepções é que permite que sigamos os passos deixados por nossos ancestrais. Porém, não podemos jamais deixar de buscar novas soluções para nossos antigos problemas, mudando a realidade ao redor e tornando a vida mais fácil e simples para nós e para os outros. Bom, essa foi uma reflexão que eu trouxe diante do tema. Eu vou tentar fazer assim nas nossas aulas de gestão de pessoas, tentar trazer uma reflexão para você, para contextualizar dentro do que a gente falou, tá? Pegando aí meu lado escritor, né? Eu adoro escrever, eu adoro uns escritos aí. Você pode até acompanhar no meu site, tá? www.renatolacerda.com.br e no meu Instagram, @renatolacerdaprof. Bom, o que eu quis dizer com essa reflexão? A gente sempre tem um código de conduta, certas normas morais que regulam o nosso comportamento. E a gente é a herança daquilo que a gente viveu ou dos nossos ancestrais. E isso caracteriza a cultura organizacional. Só que a gente tem que ter a percepção da realidade e saber quando é preciso mudar um padrão, seguindo diante do progresso, aliando inovação à tradição, porque a gente não deixa de ser o produto do que a gente foi, mas a gente precisa desenvolver sempre novas soluções para alcançar a evolução moral e espiritual. E é isso. Com essa mensagem eu deixo vocês com o conceito de cultura organizacional. Espero que tenha sido proveitoso. Nos encontraremos em novos temas por aí em gestão de pessoas e administração. Forte abraço. Até mais.